Funcionalismos da razão objetiva. A realidade é que à sua mente chegam as impressões de acordo com como lhe ensinaram, lhe disseram, mas os dados da consciência aí não funcionam. Isso é grave. Item estudante. Definitivamente. Item mestre. Em troca, na razão objetiva é diferente. Os funcionalismos, ou o recurso secreto desses funcionalismos encontra-se, precisamente, na consciência, a razão objetiva. No entanto, de quando em quando, dão-se casos de pessoas que nascem com a razão objetiva desenvolvida. Por comum, vêm ao mundo, em ambientes de iniciados, dispõem de algum guia, de algum instrutor. Hoje é inconcebível isso para o mundo ocidental. E é claro, que tais criaturas desde que nascem, encontram-se em condições totalmente favoráveis para o desenvolvimento da razão objetiva. Item estudante. Item mestre. Diríamos, almas que trabalharam em vidas anteriores, almas que alcançaram a razão objetiva em vidas anteriores, almas que lograram o despertar da consciência em vidas passadas, em existências passadas. Item estudante. Ah, bom. Então não são casos, digamos, por casualidade, não? Item mestre. Não, isso não poderíamos chamar por casualidade. Não é casualidade. E então, pois, nascem com condições completamente favoráveis para que sua razão objetiva se desenvolva. Naturalmente que os instrutores, neste caso, ensinam à criatura, ou ensinam a seus discípulos ou esta classe de pessoas, o que são as impressões externas. Disse-lhes, por exemplo, que a gente comum e corrente não percebe o mundo exterior realmente, somente percebe impressões que chegam à mente e que traduz, intelectualmente, em formas de luz, cor, calor, forma, som, e etc., etc. Mas, a coisa em si, como diria Dom Emmanuel Kant, não a conhecem. De maneira que, então, os instrutores ensinam isso aos educandos, prevenindo-os contra as paixões animais, instruindo-os de forma que não se vão deixar atrapalhar pelas impressões exteriores, educando-os esotericamente e os levantam. São poucas, pois, as pessoas que têm essa dita, como resultado de haver trabalhado em vidas anteriores e nascer em um ambiente favorável. As leis do 3 e do 7, por exemplo, não são leis que possa compreender a razão subjetiva. De que forma se desenvolve o santo Triamazicamo? Como se processa a lei sagrada do Heptaparaparshinok, a lei do 7? Já sabemos que as forças positiva, negativa e neutra, o santo afirmar, o santo negar e santo conciliar, as três forças, originam toda a criação, que não seria possível qualquer criação sem a cooperação das três forças. Mas criar é uma coisa, e ordenar é outra coisa. A ordenação dos cosmos e os mundos, etc., 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 somente é possível mediante a sagrada lei Heptaparaparshinok, ou seja, a lei do 7. Mas, como se processam, em si mesmas, essas leis do 3 e do 7? Quais são seus mais íntimos funcionalismos? Isso não o poderia entender jamais a razão automática ou subjetiva. Somente o pode entender a razão objetiva, a base de autorreflexão íntima, direta. Assim, pois, que quem não haja logrado conseguir o desenvolvimento da razão objetiva, jamais poderia compreender como se processam essas leis do santo Triamazicamo e a sagrada lei do santo Heptaparaparshinok. Item estudante. Heptaparaparshinok. Item mestre. É claro, que sim. Faça um intento, ou faça você um intento de tratar de compreender como trabalham as leis do 3 e do 7 à base de pura razão subjetiva, ou base de puro racionalismo subjetivista, a ver se pode, de verdade, compreender seus processos. É óbvio que não. Poderá crer que sim, e se autoenganar crendo haver compreendido, mas, realmente, não terá consciência do como e a forma como se processam essas leis. Para poder entendê-las, se necessita desenvolver a razão objetiva. Item estudante. Item mestre. Ah, claro que sim. Antes da segunda catástrofe transalpina, eram muitos os que compreendiam os processos da lei do 3 e do 7. Mas depois da segunda catástrofe, a mente involucionou tão espantosamente, que se deteriorou lamentavelmente,
e já com a razão subjetiva não se podia compreender isso. De maneira que estamos dizendo algo que bem vale a pena analisá-lo. Item estudante. Tremendo isso, não é? Item mestre. Agora, o ambiente atual que existe no mundo, o ambiente, diríamos, como se dizem, sagrada, que existe atualmente no mundo, esse ambiente de sabichonice, de cultura, etc., é absolutamente desfavorável para o desenvolvimento dos germens da razão objetiva. Item estudante. E como, se estamos nas piores condições, item mestre? Sim, agora vocês são criaturas automáticas, recebem as impressões sensoriais externas e reagem ante esses impactos em distintas formas, porque não têm consciência, não têm razão objetiva. Item estudante. Então, esta menina? Item mestre. Pois, esta menina, ainda não teve tempo para desenvolver os germens da razão objetiva na presente existência. Se se lhe permite, se se lhe dá a possibilidade de desenvolver tais germens, os desenvolverá. Mas a humanidade, comum e corrente, vive em um ambiente lamentável, onde os germens da razão objetiva não são possíveis desenvolvê-los, metem alguém 50.000 coisas na cabeça, e destroem os dados que a natureza depositou dentro de alguém, para a orientação de si mesmo. Os destroem. Ou seja, os resultados da consciência são depositados no cérebro, ou dados que são o resultado da consciência. No cérebro das crianças, assim como este, aí estão os dados que a natureza depositou, dados de sua própria consciência que lhe servirão para guiar-se, para orientar-se, estão também os germens para o desenvolvimento da razão objetiva. Mas logo, intervêm os sabichões, com suas escolas de primárias e secundárias, a imprensa, televisão, a vida moderna com todas suas bestialidades e banalidades. Então, eliminam-lhes esses dados e convertem os seres humanos em automatos, que vivem reagindo contra os impactos do mundo exterior, insultam-nos, respondem com um insulto, batem-lhes, batem, dizem-lhes, isto é um rádio, e dizem isso é um rádio. Por quê? Porque eles ensinaram que quando chega uma impressão assim, corresponde a um rádio. Isto é um copo. Sim, isto é um copo. Por quê? Disserão-lhes. E respondem a tudo que se lhes apresente com dados precisamente de, mas, não respondem com sua consciência, com seu raciocínio objetivo, porque não lhes dão oportunidade para que desenvolvam a razão objetiva, não lhes dão oportunidade para que a consciência trabalhe, se expresse em forma de raciocínio objetivo, essa oportunidade não a dão, mas fazem das criaturas, seres automáticos e nada mais, batem-lhes, batem, insultam-nos, insultam, metem-lhes na cabeça 50.000 coisas para que respondam a tudo, a cada coisa de acordo com o que lhes tem ensinado, e já não têm consciência de nada, bonecos automáticos que reagem incessantemente ante as impressões sensoriais externas de uma ou de outra forma, mas sempre reagem com conceitos, com palavras, com ideias, mas reagem ante todas as impressões sensoriais externas. Santo Triamazicamo e a lei sagrada Hepta para Parshinoc, como poderia ser, diríamos, que compreendesse com a razão subjetiva? Isso é impossível. Criação é uma coisa, e ordenamento é outra. Com a lei do 3 se cria e com a lei do 7 se ordena. Um cosmos representa uma ordem de mundos, sem uma ordem de mundos não poderia existir nenhum cosmo. Como poderia existir? Existiria o caos, mas não o cosmo. Precisase a lei do 7 para que não haja caos, mas cosmo, e precisase a lei do 3 para que esse cosmo seja criado. De maneira que a lei do 3 dá criação, mas se não existisse a do 7, não se organizariam corpos, mundos, órgãos, organismos, tudo, não seria possível. Agora, a lei sagrada Hepta para Parshinoc tem seus 7 sotopinder, ou seja, 7 centros magnéticos. Há pontos críticos nesses 7 centros magnéticos. Item estudante. Naturalmente, item mestre. Pontos críticos, em toda a lei do 7, pois em si mesma, diríamos, a lei do 7 se inicia com forças que partem de um ponto definido. Expandem-se e separam entre si, para logo voltar a se reunir no final, de forma que ficam unidas por baixo e ficam unidas por cima. Essa é a lei do 7. Verbigrácia,
um homem que é um animal intelectual não é a viva representação do santo Heptaparaparshinok, ainda não. É um humanoide com possibilidades de converter-se em um ser humano. Se lograssem desenvolver os germens que há nesse humanoide, poderia transformar-se em um ser humano. Convertido em um ser humano é um setenário completo, é o homem séptuplo perfeito, por baixo tem 7 corpos. De maneira que se conta de cima para baixo, 7 corpos, se conta de baixo para cima, 7 corpos. Ou seja, possui os 7 veículos. A lei sagrada Heptaparaparshinok chegou a tomar completa forma nele, que é o Santo Sete. Agora, se logra cristalizar, em si mesmo, as 3 forças primárias da natureza, então poderia converter-se, nada menos, que uma cristalização perfeita das 3 forças e das 7, do Santo Triamazikamo e da lei sagrada Heptaparaparshinok, seria já, pois, o homem autorrealizado e perfeito, é claro que sim. Mas, para que se logre, ou lograr compreender esses processos íntimos da lei do 3 e do 7, obviamente, tem que desenvolver a razão objetiva. Os germens para a razão objetiva, os leva cada qual no fundo de suas glândulas endócrinas sexuais. Podem desenvolver-se, pode que não se desenvolvam. Não é a lei que se desenvolvam, para que se desenvolvam tem alguém que dedicar-se a isso, trabalhar sobre si mesmo, para conseguir o desenvolvimento da razão objetiva. Se alguém não trabalha sobre si mesmo, pois, como vai desenvolver a razão objetiva? De maneira que se olharmos este boneco chamado ser humano, e que de humano não tem nada, posto que é um humanoide, uma espécie de robô que vive reagindo ante as impressões do mundo exterior, é como uma consciência dupla. Por um lado está a consciência essa, pessoal, que não é mais que o resultado da educação recebida, dos costumes, das impressões, de todo esse automatismo exterior, meteram alguém 50.000 coisas na cabeça, e responde a todas as impressões com todos os dados que acumulou no cérebro, não? Isso é o que, diríamos, dá a alguém, junto com os hábitos e junto com os preconceitos, enfim, esse tom de falsa consciência, não, que tem toda pessoa, desgraçadamente todos chegam a crer que essa é a verdadeira consciência. Agora, a autêntica consciência, a legítima consciência é a do ser, a da essência. A verdadeira fica arrumada por aí, descartada. A esta gente, diríamos, ultramoderna não lhe interessa a verdadeira consciência do ser. Tomam por consciência, esta falsa consciência da personalidade humana, formada com complexos, traumas, raciocínios subjetivistas, a falsa educação, isso é o que tomam por consciência, não a falsa consciência da personalidade. Mas a autêntica consciência do ser a rejeitam, a esquecem, a arrumam por lá, a deixam em um canto, para eles não tem a menor importância. De maneira que, pessoas assim, que desprezaram a verdadeira consciência, que não a utilizam para nada, que só possuem razão subjetiva, de fato são puros robôs. Por isso é que resulta fácil construir um robô, há robôs perfeitos, maravilhosos, reagem ante todas as impressões externas, vê uma impressão, e imediatamente o robô, mecanicamente, traduz essa impressão, exatamente como um cérebro humano. O robô, o fazem obedecer, e faz todas as coisas que pode fazer qualquer boneco falante desses, qualquer pessoa humana, ou pessoa humanoide. Item estudante. A esse é o grau que chegou o ser humano? Item mestre. Sim, é um robô. O homem autêntico tem 7 corpos, não se pode negar que não. Mas, resulta que toda a humanidade não os tem e que os homens verdadeiros há que buscá-los com a lanterna de Diógenes. Diógenes saiu a buscar um em toda Atenas e não o encontrou. Alguns dizem que chegou a Bogotá e que lhe roubaram a lanterna, outros dizem que não, que foi aqui no aeroporto que a roubaram. Risos. Bom, conclusão. O pobre Diógenes, não. Andou por todas as partes, por isso seria que lhe roubaram a lanterna, buscando um homem e não o encontrou. Bom, essas escolas de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista fazem crer a alguém que já todo mundo é um setenário completo, primeiro erro. O segundo erro gravíssimo, sumamente grave, elogiam o querido ego. Nunca na vida se auto-observaram a si mesmos, o sentido, diríamos, da auto-observação o tem atrofiado. Jamais quiseram auto-observar-se.
Porque se auto-observassem a si mesmos, dar-se-ão conta do que é o querido ego que tanto exaltam, e que o citam como um divino, isso é gravíssimo. E resulta que esse tão querido ego de que falam os teosofistas ou pseudo-teosofistas, de divino não tem nada, na alquimia é o que chamamos nós mercúrio seco. Na alquimia ensina-se que há que eliminar o mercúrio seco e o enxofre arsenicado, ou sal vermelha que é o mesmo. O mercúrio seco refere-se ao ego e todos os elementos que o compõem. Isso é na alquimia, isso sabe um Sendivogius, isso sabe um Nicolás Flamel, isso sabe um Raimundo Lulio, etc., 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 um Francis Bacon. Se alguém não elimina, pois, o mercúrio seco não consegue nada. Mas estes senhores não são alquimistas, estes que elogiam o ego, das escolas pseudo-rosacrucistas, pseudo-teosofistas, etc., esses não sabem de alquimia, não sabem o que é mercúrio seco, o que é sal vermelha, nem o que é enxofre arsenicado. Ignoram todos esses detalhes e rendem culto ao ego considerando divino. Vejam que perversão! Então, o pobre neófito, que jamais se auto-observou como para poder dizer sim ou não, mas que somente o anima o desejo de aprender, e como aquelas escolas, entre parênteses, lhes oferecem, naturalmente se extravia, chega a adorar o que não se deve adorar, chega a crer, sinceramente, que o ego é divino. Isso é sumamente grave. Adorando o ego, qualquer possibilidade de mudança resulta absolutamente impossível. Porque se essas pobres pessoas tivessem o sentido da auto-observação, então tudo seria distinto, dariam-se conta de que o tal ego não é mais que uma soma de eus, ou seja, o evidenciariam por si mesmas, não porque outro lhes dissesse, mas de forma direta, e de que todos esses eus, cada um deles, em si mesmos, é como uma pessoa. Assim, pois, temos dentro de nós, não uma, mas muitas pessoas, as muitas pessoas que vivem dentro de nós são os eus, e o corpo humano é uma casa onde entra e sai muita gente. De maneira que um indivíduo não é a todas horas o mesmo. Mas isso tem alguém que tê-lo, ou melhor dito, o pobre neófito, ou quem seja, tem que tê-lo evidenciado mediante a auto-observação. Porque só mediante a auto-observação se desenvolve alguém nesse sentido. É um sentido, o sentido da auto-observação. Mas se alguém não o usa não se desenvolve, mas, se alguém o usa se desenvolve, e se o desenvolve, pode verificar por si mesmo, sem que ninguém lhe diga, que o ego não é como outros dizem, que é sagrado. Mas venha comprová-lo de forma direta, por si mesmo, mediante a experiência. Venha corroborar até a saciedade, a compreendê-lo, evidenciá-lo, de que se compõe, o ego, em si mesmo, de toda uma soma de eus que personificam erros psicológicos. De maneira que todos esses eus em seu conjunto, são pessoas que vivem dentro de alguém, dentro de cada um de nós vive muita gente, cada gente dessas tem seus compromissos, suas ideias, seus critérios, etc., etc. De maneira que alguém crê que faz, mas alguém não faz nada, tudo lhe acontece, como quando chove, como quando troveja. E isto que estou dizendo a vocês é fundamental, fundamental. Bem, de maneira que quando alguém chega, verdadeiramente, a evidenciar através da auto-observação, de forma direta, não porque outro diga, mas por si mesmo, de forma prática, do que é em si o ego, também pode deduzir, por simples dedução lógica, o que são as escolas que deificam o ego, que querem fazer entender a alguém, de forma absurda, que o tal ego é uma unidade, quando de unidade não tem nada, e que é divino, quando no fundo não é mais que o resultado de muitos vontens. Produto de muitos erros. Mas se alguém diz em uma escola dessas, na que alguém tem confiança, que o ego é divino, alguém lhes crê, e então fecha toda a possibilidade de mudança. Porque enquanto alguém crê que o ego é unidade individual, etc., qualquer possibilidade de mudança se faz absolutamente impossível. A mudança somente se suscitaria em alguém, destruindo a toda essa gente que vive no interior de alguém. Ao eliminar tal gente, o único que ficaria dentro de si mesmo seria a essência liberada, e cheia de belos atributos, de preciosas faculdades, de perfeição e beleza interior. Então haveria uma mudança radical. Mas se alguém não admite, se nega a compreender, e se não admite, diríamos, a pluralidade do eu psicológico, toda a possibilidade de mudança fica anulada.
Se alguém deifica o ego, sem saber o que é o ego, unicamente porque outros lhe disseram que é divino, sem ter se tomado a moléstia de investigá-lo, de fato fecham-se as portas a todo trabalho psicológico e qualquer possibilidade de mudança fica anulada. Item estudante. Avô, quando um indivíduo estuda, digamos, o que é o ego, tem a possibilidade de que nele nasça a capacidade de análise, não? Item mestre. Pois, claro. Item estudante. Ou crê que? O que quero saber é mais ou menos que você me indicasse, avô, de onde pode alguém fazer que provenha, ou realmente de onde provém a capacidade de análise? Porque realmente isso é um instrumento, uma ferramenta de trabalho da qual alguém carece, item mestre. Bom, vou dizer-te, voltamos ao tema esse da razão e das duas razões. Podem haver análises puramente subjetivistas. Qualquer análise relacionada unicamente com a razão subjetiva, qualquer análise subjetivo, ou seja, qualquer análise baseado, exclusivamente, nas percepções sensoriais externas não serve para nada. Segunda, antropologia agnóstica.